Vamos ouvir uma música que é quase um apelo pro tema que a gente vai conversar hoje. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Acho que você é um bom crooner. Onde eu possa encontrar a natureza, Eu aposto nisso. felicidade com certeza. Aí nesse lugar, lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Uau! Bom, por que essa música? Deve ter um lugar bonito para viver em paz. Eu quero que a gente discuta com muito carinho um problema que vai consumindo o nosso horizonte, que vai comprometendo o nosso futuro, que é o tal do investimento público. Ontem a gente conversou sobre isso com o Fernando Schiller e ele chamou muita atenção para o tamanho do investimento público. Aí eu peguei 2 gráficos que estão na minha mão e quando você olha para eles, eu mostrei aqui para o Felipe Bueno, o cara que está sentado ao meu lado, as pessoas podem ver, e que eles são assustadores, porque eles formam um X praticamente, né? Eles formam um X, a partir de um determinado momento eles formam um X. Um dos gráficos é a evolução da carga tributária brasileira de 1947 para cá. Em porcentagem do PIB. Em porcentagem do PIB. Então, a gente, nos anos 60, estava lá com 16, 15, 18% do PIB brasileiro. E hoje, a gente bem sabe, nós estamos na casa dos 35%. Né? Ou seja, a gente tira hoje da sociedade o dobro do que a gente tirava. E o que a gente entrega para a sociedade? Um Estado gordo, inchado, pesado e que devolve na forma de investimento público um número cada vez menor. Que já foi na faixa de 3 a 6, 7% do PIB, chegou a 10% do PIB nos anos 70, aí ficou na faixa de 7 a 3 e tal, aí começa a cair. Esse ano foi 0,4%. E agora, o ano que vem, vai ser 0,3% do PIB. Bom, imagine uma família com renda mensal de R$5.000 e que investia R$800 por mês. R$800 por mês, que dá... Quanto isso? Dá 4%? Não, dá 6%. É isso? 6%. Não. Bom, R$800 por mês. E que passa a investir 0,3% ou 12,5%. 12%. Dá arredondar 12%. Pronto. E aí passa a investir R$15 por mês. Ok. Né? Ao final de 5 anos, investindo R$800 por mês, sem falar de juros, junta R$48.000. Se investir R$15 por mês, que é 0,3% da renda, ao final de 5 anos, guardou R$900, que é menos de um mês da poupança anterior. Bom, como é que você pode fazer investimentos guardando R$15 por mês se você ganhar 5 mil? Né? É o mesmo que juntar zero. R$15 por mês de poupança é zero. Eu não sei o que o nosso Silvestre diria, mas acho que ele concordaria que 15... o 0,3 daria 15. Que miséria. Mas eu acho que ele concordaria que Sim. R$15 por mês, aí ele diz, bebe esse dinheiro. Não bebe esse dinheiro. E se for beber, beba água, porque... Não, e beba água, porque se você for gastar R$15 por mês, é só com água. E água, em alguns dias, tem que ser de torneira. Não pense numa garrafa de vinho, esqueça. Não dá. Não. Então, R$15 é nada. O Brasil está investindo R$15 por mês. É isso que nós estamos investindo. E não tem jeito de dar certo. Não tem jeito de dar certo se a gente não mexer nesse número. Se uma família chegar e fizer uma reunião para decidir o que vai fazer com R$15 por mês, é uma reunião que não pode existir. Porque eles falam, pessoal, vamos começar de novo. A gente tem que aumentar a receita, a gente tem que diminuir a despesa, mas 15 não dá. E nós estamos no R$15, nós estamos com 0,3. O investimento em infraestrutura... E veja, aqui nós estamos falando de investimento, não é só em infraestrutura, tudo aquilo que não é despesa corrente. Mas o investimento em infraestrutura, por um longo período, é condição fundamental para você crescer e aumentar a competitividade. Se um caminhão anda numa estrada esburacada, primeiro que ele se arrebenta, segundo que ele tem que andar devagarzinho. Então ele leva mais tempo para transportar e custa mais caro transportar. Isso é um exemplo banal, né? Como é que você faz para lidar com isso? Não tem jeito.
Poucos países conseguem manter esse ciclo de investimentos por 20, 30 anos e por isso que eles se tornam países especiais, né? O basicão é você investir 3% do PIB. Básico. Por quê? Você tem 1% para manter o que você tem e a gente está com 0,3%, hein? 1% para manter o que você tem e nós estamos investindo 1/3 disso. Que é mínimo. 1% para acompanhar o crescimento e as necessidades da população. A população vai crescendo 0,7% ao ano. E 1% para você fazer universalização de serviço de água, de saneamento, etc. Então o básico é 3%. Se você subir de 4% a 6% do PIB ao ano, por 20 anos, você atinge o nível de investimento de uma Coreia do Sul. Mas você não alcança a Coreia do Sul, porque ela vai continuar investindo de 4% a 6%. Então você teria que investir de 5% a 7% do PIB durante 20 anos para chegar num patamar, aí sim o deles. Bom, mas se a gente está investindo 0,3 e o mínimo seria 3, o ideal seria de 4 a 6, desejável e namorável de 5 a 7, nós estamos numa encrenca. Sim, porque a distância vai aumentar, não diminuir. Vai aumentar e não vai diminuir, porque eles não estão esperando o Brasil. Não. Eles não esperam o Brasil. Pergunta pro coreano lá se ele está esperando. Não vou sair não até o Brasil chegar. Não, ele vai. Não é amigo que você fala, bicho, você está atrasado, nós vamos sair para festa. Não, mas estou chegando, faltam 10 minutos. Não adianta, ele vai embora. Você pega energia elétrica no Brasil, um assinte de preço. Você pega o preço da TV a cabo, um assinte de preço. Esses preços, eles estão no nosso insumo, no nosso custo. Então a gente é pouco produtivo. Sem infraestrutura, você não barateia o custo da energia elétrica. Não tem jeito. Não há o que fazer, né? E essa deficiência é tão grave que se a gente investisse o dobro do que a gente investiu nos últimos 15 anos... E a gente investiu aí, a média dos últimos 15 anos, perto de 2% do PIB, 1,8%, não sei o quê. A gente precisaria de 1/4 de século para atingir um mínimo de qualidade. Mas a gente não está investindo o dobro dos últimos 15 anos, a gente não está investindo os últimos 15 anos, a gente está investindo uma fração dos últimos 15 anos. O que é uma loucura. A gente fala em investir durante 20 anos, mas veja, de 1947 a 1956 foram 9 anos. A gente conseguiu um ciclo de 3% de investimento. Durante 9, a gente não conseguiu 10. Aí de 57 a 1975, a gente conseguiu o melhor ciclo. A gente variou de 6% a 10% do PIB. Foi um período importante para nós, né? Mas a gente fez aumento de carga tributária expressiva. A gente saiu de 16% do PIB para 26%. Então a gente aumentou o investimento, mas a gente falou, ok, gente, nós vamos tirar o investimento do seu bolso. E subimos da uma média de 16% para uma média de 26%. Aí não estou dizendo que aí é fácil, mas foi o que a gente fez. Depois de 76 a 2003 a gente ficou andando de lado, aí começou um período em que a gente caiu e a gente está nesse período atual horroroso, né? E é o investimento público, o item de gasto público com maior efeito multiplicador. Você bota o dinheiro numa estrada, aquilo melhora a vida do caminhoneiro, do produtor de soja, do todo mundo que passa ali, melhora a vida de todo mundo, então é o melhor investimento. Mas justamente porque a gente tem uma rigidez orçamentária muito grande, é também o dinheiro que você corta mais fácil. Porque é onde você pode cortar. Aí você sai de R$800 de poupança mensal para R$15, porque é onde você pode cortar. Você vai cortar onde? Do aluguel? Do condomínio? Então, o que você faz? Você pode dizer, não, vamos botar a iniciativa privada para investir, compensar o que o Estado não investe. A iniciativa privada já investe muito mais do que o Estado. Em qualquer país do mundo, a iniciativa privada investe. Então, no Brasil, você pega a taxa de investimento, que aí entra, o cara comprou uma máquina nova, é investimento, né? Porque melhorou a produção. Ele construiu uma nova fábrica, é investimento, melhorou a produção. Nós estamos com 15% do PIB de investimento no Brasil, considerando a iniciativa privada. É uma das mais baixas do mundo, mesmo quando você põe a iniciativa privada. Você pega a lista que o Fórum Econômico Mundial fez, só 19 países ficam abaixo da gente. Entre os quais Sudão do Sul, Venezuela e Nigéria. Venezuela, tadinha, vai investir o quê? Né? Não tem o que investir. Então, eu estou falando de uma amostra de 170 e tantos países, tá? Então, olha só como a gente está. Quando você compara com um país emergente, eles investem mais do que o dobro da gente. Quando você compara com países da América Latina e Caribe, eles também investem mais do que a gente. A Argentina, até pouco tempo antes dessa confusão, também investia mais do que a gente. Então, como é que a gente sai disso?
Para a gente poder investir mais, só tem duas alternativas. Ou você arranca dinheiro de outras rubricas, né? Você não paga o aluguel, e aí pega o dinheiro do aluguel e põe na poupança, o que não me parece uma ideia muito provável. Então você tem que cortar despesas, não remanejar problema. Você tem que cortar a despesa. E a gente está cortando. Aonde que a gente corta quando a gente vai procurar uma despesa que não é investimento? É bolsa de estudo, é dinheiro da universidade, é dinheiro da saúde, é dinheiro das Forças Armadas, é o rancho do soldado, é a comida, e vai fazendo. Não é que você está reduzindo o tamanho do Estado, você está fragilizando o Estado. Você está tirando do Estado aquilo que ele tem que fazer, porque você não tem dinheiro, mas é um dinheiro que você pode tirar. Gera um dinheiro grande? Não. Vai gerar quantos por cento do PIB tirando bolsa de estudo? Mas é onde tem que tirar. Vai fazer o quê? Então, o nó é muito sério. É muito sério. Como é que pode a gente estar assaltando o contribuinte desse jeito? Nós saímos de 16% do PIB, estamos com 35% do PIB e a gente não tem dinheiro. Parece que a gente está gastando em jogo, né? Em bebida, em drogas. Mas o fato é, acaba o dinheiro e a família tem que reunir e falar, gente, a gente está gastando como nunca, a gente está recebendo como nunca recebeu. A gente não ganhava 5 mil, a gente ganhava 3 mil. E poupava, agora a gente não consegue poupar ganhando 5 mil. O que está acontecendo com a gente? Então, para resolver esse problema, não tem muito milagre. Ou você corta a despesa, ou você aumenta a receita. E aí a segunda etapa, a segunda frase é ruim. Porque cortar a despesa, não dá para cortar por aí. Você teria que fazer uma privatização radical. Você fala assim, isto daqui sai daqui e vai para outro canto. Uhum. Mas mesmo assim, boa parte dessas estatais, ela não gera déficit. A Petrobras, por exemplo, o Banco do Brasil, você pode vender, mas eles não são uma fonte de problema hoje no Estado brasileiro. Vender as que são uma fonte de Estado, de problema, você pode vender, mas também não vai resolver o problema, porque você recebe um dinheiro, pega aquele dinheiro, põe na poupança. Uma hora ele acaba. Uma hora ele acaba. Sim. Que foi aquilo o que a já gente aconteceu. falava ontem, né? E já aconteceu. Nós já fizemos isso. A gente já vendeu um monte de coisa e tem que vender mesmo. Mas não por esse motivo. Mas tem que vender. Então, privatização radical, vamos fazer privatização radical. Ok, o que mais tem para fazer? E não são as empresinhas pequenas que a gente listou aí recente. Não dá para você fazer isso e falar, pô, vendi o correio, agora resolveu o problema do Caixa Brasileiro. Não é verdade. É que nem vender aquele Chevette 76. Não vai resolver. Tem que fazer outra coisa. Bom, então, vamos aumentar a receita. Ok. Quais são as formas de aumento de receita? Você recupera o crescimento econômico e as pessoas passam a pagar impostos, que não estão pagando imposto, não porque são sonegadores, porque não estão produzindo. Você produz mais imposto. Mas naquela base original. Na base atual. Na carga de 35%. Na carga de 35%. Sim, mas como é que você vai aumentar a receita pela mão do crescimento se o crescimento está ligado a investimento, se o crescimento está ligado ao consumo das pessoas, se está dependendo do aumento de contratação, e para isso tem que ter investimento privado e o camarada precisa imaginar que o Brasil vai crescer, mas tem que ter crescimento. Mas é um nó. Você não pode falar assim, vamos resolver isso com o crescimento, porque não dá para combinar com o crescimento que ele apareça. Não dá para pegar um freela. Como a gente faz para ganhar ganhar um troco a mais. Ou então ligar para alguém e falar, cresça aí. Não é bolo no forno, né? Que você decide, mexe na temperatura e ele cresce. É um conjunto de fatores. Outro fator, você aumenta a formalização da economia. Porque você tem um grau de informalidade na economia e o pessoal que não paga imposto. Como que você faz isso no momento que tem desemprego e está todo mundo indo para o mercado informal? Se as pessoas estão se virando no mercado informal, como é que você vai formalizar? Para formalizar precisa ter crescimento. Ferrou de novo. Aí você tem uma outra alternativa. Você cancela incentivo, desoneração, que isso sim, isso está lá na receita, a despesa do governo tem lá uma rubrica para Zona Franca de Manaus, gratuidade, Simples Nacional e tal. Você vai lá e começa a passar o facão. Como Sistema S. Como você faz isso? Porque o governo falou em fazer isso, mas cadê? Essa é uma facada importante, tem bilhões e bilhões e bilhões aí, né? É uma possibilidade. Combate à sonegação. Toda hora alguém fala disso. Não precisa fazer a reforma da Previdência, basta combater a sonegação, procurar aqueles caras que nunca pagaram. Bobagem. Porque a maior parte é de empresa quebrada. Aqui a sonegação, já se combate a sonegação do jeito que dá. Quer dizer, ou você acha que
pessoal da Receita está falando, é para combater a sonegação? Então agora nós vamos trabalhar direito. Não, eles já trabalham como dá, não vai ter muito jeito. Tem judicialização, tem discussão na justiça, tem uma tributação meio enlouquecida, tem um sistema de multa que é absurda e tal, não vai sair por aí. E outra, não vai sair rápido se sair. E não nos volumes desejados. Não tem jeito. E na frequência e tal. Resta o quê? Novo tributo. E aí dói. Porque quando você ouve resta o quê? Novo tributo, você fala, caramba. Não é a gente que está falando isso. Todo mundo sabe que resta a alternativa novo tributo. Será que nós vamos subir a carga tributária no Brasil para poder buscar uma receita para daí ter investimento? Olha, é a fórmula que a gente encontrou quando a gente pega essas tabelas todas e pega principalmente a tabela da carga tributária brasileira. É isso. Quando a gente fez o ajuste no governo Fernando Henrique, nos anos 95 até 2002, a carga tributária subiu de 26% para 31% do PIB. Melhorou? Foi o período em que a gente privatizou bastante. A gente privatizou nesse período. Por que a gente privatizou bastante e a carga tributária subiu? Você vê que as coisas não são associadas. Privatiza, cai a carga. Não. Privatizou e subiu a carga. Você diminui o tamanho do Estado, mesmo assim sobe a carga. Porque a gente está assumindo cada vez mais despesa. A gente mantém várias bocas e cada vez mais bocas e a gente assume cada vez mais compromisso. E o Estado brasileiro está com aquele volume que o Schiller tem um dado, eu uso um outro número, mas é a mesma coisa, 95, 97, 94, pouco importa, % do orçamento geral da União comprometidos com despesas inegociáveis. Não dá para você cortar, só se você mexer na Constituição. Então, o Congresso brasileiro tem a reforma da Previdência para fazer, tem a reforma tributária para fazer, tem que fazer as privatizações, tem uma série de coisas, mas mudar esse quadro e aumentar o 0,3% para 1%, que é triplicar, levar para 2%, levar para 3% e sustentar isso, é como, Felipe Bueno, você começar a correr a 11, 12 quilômetros por hora, não sei quanto você faz por hora, como é que você faz o seu cálculo de velocidade, mas você aumentar 50% do seu desempenho e segurar isso por 3 horas. É você fazer a maratona em 2 horas, pô. Quem faz a maratona em 2 horas é campeão. É lógico. Mas a gente não é campeão. A gente faz a maratona. Eu não faço a maratona, mas a maratona de um amador é 4 horas. 4 para cima. 4 horas e meia e tal, tirando o Wessel, que seguramente é alimentado do jeito que se alimenta. Verdade. Ele obviamente... Ele é um caso à parte. Ele é um caso fora da curva. É um ponto fora da curva. Mas não dá para correr a maratona em 2 sem ser profissional. Então a gente tem que ser profissional, porque a gente vai ter que correr a maratona em 2 se a gente quiser dar futuro para os 210 milhões de brasileiros, os brasileirinhos que vão nascem 3, 4 milhões de brasileiros todo ano. E aí, que país a gente vai deixar para essa gente? Paulo Guedes vive falando sobre isso. Ele aponta os problemas certos. Agora, cadê a capacidade de fazer? E não é a capacidade do governo federal, não. A gente chegar e falar, o Bolsonaro também, né? Só fala e não faz. Não. O Congresso Nacional está conseguindo fazer algumas mudanças, apesar das coisas que o governo fala, apesar de coisas que o Bolsonaro fala. A Previdência é vitória do Congresso, sem dúvida nenhuma. Então, tem uma agenda de transformação que a gente vai ter que listar e não tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Não é simples, é coisa de centenas de micropontos para você encontrar oportunidades de corte em despesas correntes fixas desnecessárias que a gente vai ter que arbitrar que são desnecessárias. A gente vai ter que dizer, isso passa agora a ser desnecessário, porque não é. Normalmente é necessário. Né? Não estou falando do aparelho, dos 150 mil reais do Marcos Feliciano para arrumar os dentes. Sim. Quantos deputados arrumando dente você precisa para aumentar o volume de investimento no Brasil? Não podemos ser infantis também. Né? Se pegar todos os dentes de todas as bocas, de todas as pessoas que já morreram no planeta Terra e botar 150 mil reais em boca, você não sustenta 20 anos de investimento de um país, entendeu? Não dá. É dinheiro muito sério. Então, ontem o Schiller provocou essa discussão. Eu peguei esses 2 gráficos que formam um X assustador e queria compartilhar isso. Uma família de 5 mil reais investindo 800 reais por mês, nosso Silvestre acha legal. Uma família com 5 mil reais por mês investindo 15 reais por mês, tenho certeza que até o Silvestre diria, beba esse dinheiro.